Conselho Consultivo desta quarta-feira analisamos a taxa de desemprego em Portugal, que está nos 11,2%, ainda as previsões de crescimento e inflação na Europa e, por fim, o leilão de dívida que se realiza hoje. Para a análise a estes assuntos contamos com a presença de José Magalhães, Amândio Antunes e Diamantino Marques. Vamos ter então, pegando aqui nas palavras de Diamantino Marques, uma taxa de desemprego cada vez maior ao longo deste ano. Se as previsões se confirmarem, as previsões que não as do Governo, se as previsões se confirmarem de não crescimento. Eu acredito que sim, que este ano vai ser um ano difícil, mais difícil do que do que os anos mais próximos passados, porque todas as variáveis se conjugam de uma forma penalizadora para Portugal. Não é só o desemprego. Nós, associado a uma taxa de desemprego elevadíssima, que somos o sexto país da União Europeia com maior taxa de desemprego e o quarto da zona euro. Para além disso, temos um outro problema gravíssimo, que é a ausência de crescimento. Associado a isso, ainda temos uma terceira variável penalizadora, que é a taxa de inflação também superior à zona euro. Ou seja, tudo isto vai retirar poder de compra às pessoas, vai tirar competitividade às empresas e o reflexo natural no desemprego vai acontecer. Portanto, o desemprego irá subir durante este ano e a inversão só se fará quando efetivamente a nossa economia der sinais de que se inverte na perspectiva do crescimento, ou seja, passamos para taxas positivas de crescimento e tentamos acompanhar aquilo que já está a acontecer no centro da Europa e na generalidade dos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Portanto, não esqueçamos que no último trimestre de 2010 apenas Portugal e a Grécia não cresceram dentro da zona euro. Portanto, e este ano por esse caminho vamos, ou seja, todos os outros países, salvo a Grécia também, apresentam taxas de crescimento previstas importantes e Portugal não. Portugal continua com uma taxa negativa. Esta situação só tem uma forma de ser invertida, portanto só vejo aqui uma forma disto se inverter, é alterar aqui alguns paradigmas que têm suportado este modelo da economia portuguesa. Quais? Um deles é um novo modelo de governação. Quando eu digo um novo modelo de governação, não quer dizer que seja um novo partido. Não é nisso que eu me quero envolver. É um novo modelo, um novo estilo de governação. Ou seja, nós temos que falar a verdade. Não podemos estar sair a execução orçamental de janeiro e embandeirarmos a arco e 10 dias depois estarmos a dizer que vamos adotar medidas adicionais para cumprir os objetivos do déficit. Isto não pode acontecer, porque isto desacredita por inteiro todo o esforço que os portugueses estão a fazer no sentido de contribuir com o seu trabalho e com a sua riqueza para ajudar o país. Em segundo lugar, temos que enfrentar os problemas. Os problemas já existem, já sabemos quais é que são. Temos é que os enfrentar. E para enfrentar os problemas, temos que desenvolver soluções. Porque só assim é que nós conseguimos captar e mobilizar o país. Caso contrário, nós nunca conseguiremos inverter a tendência penalizadora que estamos a viver e que temo que se prolongue por muito mais tempo do que aquilo que nós estamos aqui mesmo a prever. E essas soluções o Governo não tem apresentado, na sua opinião? Não, porque o Governo tem tido um discurso muito confuso. Ou seja, uns dias tem um discurso positivo, eufórico muitas vezes, outros dias tem um discurso de que vamos ainda adotar mais medidas, vamos ser ainda mais drásticos com os portugueses e com as empresas. E, portanto, isto não cria confiança nos investidores. Os investidores não veem condições mínimas para investir em Portugal, não só os nacionais como os estrangeiros, porque esta incerteza, esta falta de rumo, retira a confiança ao investidor. E não havendo investimento, não vamos ter emprego, de certeza. A Economist defende também que se reduzam os custos de trabalho, como dizia ali Diamantino Marques, e que se... A competitividade das empresas. Acontece que o grande custo que as empresas neste momento estão a ter
é o custo com o Estado. Ou seja, o principal custo das empresas neste momento é com o Estado. São os impostos, é o IVA, é o IRC, são as próprias contribuições para a Segurança Social, etc. Portanto, se formos ver, o grande acionista da economia portuguesa é o Estado, não é? Que é quem leva a maior fatia. Portanto, não há como criar competitividade, é isso que me está a dizer? Obviamente que se o Estado não dá o exemplo, porque as empresas já pouco mais têm a fazer em termos de emagrecimento da estrutura de custos. Portanto, tem sido feito um trabalho bastante grande nos últimos anos, porque as empresas mais cedo se aperceberam das dificuldades que vinham aí e, portanto, neste momento não há muito por onde cortar. O outsourcing nunca esteve tão implementado na economia portuguesa como hoje. Porquê? Porque as empresas já concluíram que não podem fazer tudo, ou seja, têm que se reservar as suas forças, os seus recursos para o core business, ou seja, para aquilo que é a essência do negócio. E tudo o resto elas já estão a colocar fora, não é? E, portanto, na economia portuguesa há um aspecto que nos impede de começarmos a pensar no crescimento, que é não termos soluções de financiamento competitivas. Ou seja, numa empresa também assim acontece. Quando uma empresa anda preocupada com a tesouraria corrente, não é? A estratégia normalmente é posta de lado. No nosso país está a acontecer exatamente isso. Ou seja, nós andamos dia após dia, semana após semana, preocupados se vamos ter ou não vamos ter dinheiro para a semana seguinte. E a questão estratégica da orientação do país e de uma política clara e objetiva relativamente ao futuro não existe, ou seja, está posta de lado porque as preocupações são emergentes relacionadas com os aspectos financeiros. Portanto, eu penso que a competitividade da economia passa muito pelas empresas, é certo que são elas que são o ativo principal, mas o Estado não deve estorvar. Ou seja, não deve... Mas o Estado admite agora medidas adicionais e uma dessas medidas pode passar também pelo aumento de impostos, então assim tornar-se-á mais difícil ainda. Eu não acredito que o Estado caia nesse erro. Porque não há margem de manobra, não há margem para erro. Eu penso que onde há margem para melhorar a execução orçamental é na ótica da despesa. Porque a execução de janeiro vem-nos dizer isso. Que do lado da receita as coisas correram bem. Não correram bem foi do lado da despesa. Ou seja, a despesa primária continua a subir. Houve algumas áreas onde efetivamente houve corte, mas outras onde não houve. E para haver esse corte é preciso coragem política e é preciso haver um suporte governamental forte, e o nosso governo já não está forte, está fragilizado. Portanto, não vejo neste momento condições políticas para tomar as medidas no âmbito da despesa que deveriam ser tomadas. Por isso é que nós já aqui também, como disse o professor, no final de 2010 fizemos aqui algumas perspectivas para 2011 e uma delas também foi que este governo não chegava ao final do ano, não é? Portanto, e eu penso que vai acontecer isso, ou seja, quando sair a execução, e nós falámos aqui que o primeiro trimestre seria decisivo, e eu acredito que vai ser mesmo assim. Vamos agora falar da taxa de inflação, que também foi revista em alta. Amanhã o BCE reúne-se, mas os analistas não acreditam que mexam para já no preço do dinheiro e que só o façam mais tarde. O BCE devia atuar já? Faz bem em esperar? Na conjuntura atual, a subida das taxas de juros iria retardar ainda mais o crescimento, não é? Porque iria penalizar o investimento e, portanto, iria ser mais um entrave ao crescimento. E a zona euro, se formos ver os grandes blocos económicos mundiais, é a zona que vai crescer menos, que tem menos perspectivas de crescimento em 2011. Portanto, eu não acredito que o Banco Central Europeu adote uma medida desse tipo tão cedo. Mas acredito que durante este ano não terá alternativa, porque a inflação... Os analistas falam em outubro. Sim, acredito no segundo semestre, porque a inflação vai subir ainda mais. O preço do petróleo dificilmente voltará para níveis inferiores a $80, muito dificilmente. E, portanto, o Banco Central Europeu tem essa condicionante. Porque, vejamos, a zona euro está a crescer, vai crescer este ano, perspectivas que cresça metade dos Estados Unidos, aproximadamente, não é? Portanto, está a cerca de 1/3, um pouco mais que isso, do crescimento médio mundial. Portanto, é uma zona muito fragilizada em termos económicos, em termos de crescimento. E, portanto,
todas as medidas que forem adotadas no sentido de travar ainda mais esse débil crescimento serão penalizadoras. E não só para os países que neste momento têm as contas minimamente equilibradas, no centro da Europa, mas sobretudo para os países do Sul e limítrofes, não é? Onde as dificuldades de recuperação, as dificuldades de arranque para o crescimento estão a ser difíceis, estão a ser graves. E vejamos, ainda voltando àquilo que falámos há bocadinho. Muito rapidamente, tenho que passar aqui a palavra só para dizer Magalhães. que está anunciado já, portanto já é público, que uma das conversas que o Primeiro-Ministro vai ter hoje com a Angela Merkel será no sentido de apresentar mais medidas no sentido de corte dos subsídios, ou seja, transformar os subsídios de Natal e o subsídio de férias em títulos e, portanto, mais uma vez, vão pela via dos salários e nunca por outras vias. José Magalhães, muito obrigada aos três. Já não falámos de leilão de dívidas, já não temos tempo. Falaremos com certeza mais à frente durante a vossa participação aqui no programa. Desemprego, crescimento e inflação em destaque neste Conselho Consultivo.